Se você está olhando o mercado agora, você precisa entender o seguinte, que o preço ele não se move por acaso, né? Ele constrói narrativas para buscar as regiões de liquidez que lhe apraz, né? O Bitcoin ele continua ainda sendo o guia do mercado, apesar da gente ver bastante altcoins, né? Muita gente frustrada com o alt-season. Eu acredito ainda em alt-season, tá, pessoal? Mas não da maneira como o pessoal acha que vai acontecer alt-season, tá? Mas sim seletiva em algumas moedas, com narrativas e estruturas. Então é super importante você saber escolher as moedas certas e qual fase e momento de você comprar ou não. Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre alguns catalisadores de algumas moedas, tá? Esse mês de maio vai vir, eu acredito que uma volatilidade, mesmo que seja para uma pequena alta, talvez a gente possa fechar o mês ainda em alta, tá? Principalmente é um mês em que bastante incerteza ainda sonda o mercado, mas alguns catalisadores para algumas moedas podem surgir narrativas em pontos isolados, tá? Se a moeda vai ter estrutura ou não, a gente vai avaliar aí, passar por algumas altcoins que eu vou mostrar para vocês, alguns movimentos que possivelmente pode acontecer, ficar atento a esse tipo de movimento, se você vai desejar se posicionar ou não, aí fica a seu critério, tá? Mas eu vou atualizar vocês aqui durante a semana, durante esse vídeo. Vamos lá para as notícias primeiro, para vocês entenderem quais são os catalisadores. Eu vou mostrar para vocês alguns catalisadores que podem acontecer em algumas moedas e aí a gente parte para o gráfico para a gente fazer uma análise fria ali e se faz sentido ou não entrar ou não, arriscar ou não, separar um pouco do capital ou ficar de olho durante a semana nessas narrativas e se realmente acontecem, tá bom? Ó, 4 catalisadores vão movimentar o cripto nas próximas semanas, que é esse Granite Shares 3 vezes XRP ETFs, ou seja, um ETF de alavancagem para o institucional investir alavancado em XRP, tá? É uma sexta tentativa, como aqui a notícia fala, de lançamento na Nasdaq. Se forem ao ar, o varejo dos Estados Unidos ganha exposição 3 vezes alavancada em XRP. Se atrasar novamente, os produtos podem nunca ser listados em 2026. Então aqui é um fator crucial de um catalisador que pode se mover tanto para um benefício da XRP como para um malefício para a XRP. E o que a XRP nos diz aqui pelo gráfico, tá, pessoal? Vamos lá para o gráfico semanal para a gente tentar entender o que está acontecendo com a XRP aqui, tá? Você que gosta do ativo, você que é um investidor de XRP, que sabe do fundamento, que já conhece desde os primórdios lá do mercado cripto, né? A luta que a XRP fez com a SEC, né, para lutar ali referente e ganhou, né, essa luta que ela estava travando com a SEC e muitos investidores que estavam já aguardando, comprando o XRP já há bastante tempo, viram a valorização nesse último ciclo da XRP fazer esse movimento aqui de alta, tá? Estruturalmente falando, como eu já falei nos vídeos anteriores, já fiz uma análise sobre XRP, o que é que a gente tem aqui para XRP? Que XRP ainda tem probabilidade de queda, tá, pessoal? Abaixo de $1, eu acredito que os patamares abaixo de $1 vão ser visitados ainda pela XRP. A gente está no movimento estrutural abaixo de 50%, então qualquer zona abaixo de 50% aqui, né, abaixo dessa zona aqui, ó, nesse quadrado aqui, ó, na XRP para longo prazo, faz sentido? Faz, é uma compra. Só que você, pessoal, vai investir no movimento em sabendo que o contexto do Bitcoin ainda é de queda, então se você tem 100% separado para XRP do seu capital, 10% não é errado você investir aqui nessa região, tá, pessoal? Mas tenda a ciência e a consciência de que a qualquer momento o preço pode só fazer um repique aqui devido a essa narrativa, tá? A essa narrativa aqui que a gente foi colocada ali, né? Porque eles plantam a notícia para fazer depois o movimento contrário. É mais ou menos isso, né? Então, se a notícia for positiva, automaticamente aqui ó, o preço faz esse movimento aqui, tá? Só para justificar a busca de liquidez, tá? Por quê? Porque é uma ineficiência que existe aqui, ó, na XRP, na casa aqui dos 1,76, tá? Eu deixei até aqui registrado, ó. Então a XRP ela pode subir aqui, alcançar esses patamares de 1,76, fechar essa ineficiência, pegar esse bloco aqui, ó, que é o bloco que originou essa quebra aqui de estrutura aqui, tá? Então ela pode vir aqui nessas regiões de 1,70, 1,80, tá? Então fazer esse movimento aqui de captura, tá, pessoal? Gerar uma narrativa e com o contexto do Bitcoin, ela vir e atingir patamares abaixo de $1, fechar essa ineficiência e tocar nesse bloco. Aí sim eu acredito que a XRP pode aqui na frente fazer um choque de movimento aqui, fazer o retorno para mitigar. Aí você entra aqui possivelmente para surfar o movimento de curto prazo, para quem gosta de só surfar preço, tá? E aí pegar a XRP no seu movimento de alta lá na frente, tá, pessoal? Então, o que eu vejo para XRP é isso. Compra se for aqui comprar para um investidor de longo prazo, 10% aqui do capital, acho que faz todo sentido, tá? Para quem gosta do ativo
E para quem vai especular preço, para mim, se eu for comprar XRP, e eu estou pensando realmente em comprar XRP, tá? Até porque é um ativo que não ele entrega, tá, pessoal? Por mais que você diga, XRP, às vezes tem pessoas que não gostam da XRP, mas ela entrega. Ela entregou aqui ó, um movimento que poucas moedas no último ciclo entregaram, tá? E agora ela está fazendo um movimento de baixa de mitigação aqui do movimento tranquilamente, mas com alvos abaixo de $1, tá? Então a região abaixo a região ali abaixo de $1, 90 centavos, 70 centavos é a região que eu espero que a XRP alcance aí, tá bom? Então, movimento de curto prazo devido à notícia, esse catalisador, se caso aprove, normalmente vai ser para pegar essa ineficiência aqui, tá, pessoal? Que a gente sabe que existe, então o mercado ele cria narrativas para chegar nas regiões de liquidez, fazer o movimento que ele quer para depois acontecer o movimento de despejo, tá? Isso tudo também depende, tá atrelada ao movimento que o Bitcoin vai fazer, tá? Um outro catalisador aqui é dessa Pi protocolo, né? Não sei se você já viu essa moeda. A camada de contrato inteligente da Pi Core Team entra ao vivo na mainnet, a maior atualização da rede desde o lançamento, né? A Pi estava passando por um movimento de atualização e a gente vai olhar agora e ver, né? Se existe atualização, pessoal, se existe um movimento, um burburinho, uma narrativa, vamos analisar o que está acontecendo aqui na Pi, né? Porque a Pi, ela vem num platô, graficamente falando, tá, pessoal? Graficamente falando, ela vem num platô desde, deixa eu ver aqui, desde setembro de 2025 ela não cai, pessoal. Ela não cai. Ela fica num platô em uma zona de equilíbrio de forças, tá? Ela ainda não perdeu esse fundo. O que faz, apesar de ter pouca estrutura, né, apesar de ser uma moeda recente, eu não gosto de pegar moedas recentes, como vocês sabem muito bem, eu não gosto de pegar moedas recentes, mas você pode tentar uma especulação, tá? Devido a, se você é especulador, investidor não, mas se você é especulador, você possivelmente pode tentar um movimento aqui de, de investir aqui nessa moeda, tá? E pegar a moeda aqui num movimento crucial, né? Por menos risco, pela capacidade de você aderir a estar menos exposto, né? Ou então estar exposto com uma leve mão e sabendo que você pode ter um risco retorno favorável, ela não perdeu esse fundo, está no movimento estrutural ainda de mitigação dessa pernada inteira aqui, então ela veio no movimento de alta, né? E agora está fazendo um movimento de mitigação, atingiu o platô, agora fez uma captura no curto prazo, e essa captura, pessoal, pode ser uma captura fake, tá? Porque ela tá fazendo uma estrutura de Wyckoff aqui, só que aqui pode ser um possível spring, ela ter feito um possível spring fazendo LPS, vir aqui fazer um movimento de alta, né? Só fazer um movimento aqui de alinhamento, ó. Ela ainda não capturou toda a região dessa ineficiência aqui, porque ela tem ineficiência aqui, ó, pessoal, ó. Eu tô no gráfico semanal, tá? Ela tem uma ineficiência deixada aqui, ó, nessa região do 0,31, tá? Então, a API, ela pode chegar nessas regiões de 0,31 para depois sofrer uma queda novamente, tá, pessoal? Ela pode sofrer uma queda novamente, mas atingir esses patamares, ó, faz todo sentido se você, por exemplo, decide fazer uma exposição aqui na PI, em que você pode fazer uma entrada aqui com um stop aqui bem curto, tá? Até porque ela está tentando formar uma estrutura, ela ainda está na fase de descoberta de movimento de queda, tá, pessoal? Então, não perdendo essa estrutura, não perdendo esse fundo aqui, para mim, a PI ainda pode sofrer um movimento aqui de alta no curto prazo, né? De alta no curto prazo, tá? E depois sofrer um movimento de queda, tá? Mas esse movimento de alta é atingindo esses patamares onde ela tem uma ineficiência deixada. Então ela pode aproveitar-se da narrativa ali de atualização, o pessoal fazer compras aqui e ela começar a fazer um movimento de alta, o pessoal achar que é lua infinita, ela capturar essa ineficiência e aqui o preço se mover para uma nova queda, porque elas estão atreladas novamente ao Bitcoin. Bitcoin é a bússola, é o termômetro. Então, se o Bitcoin não atingir o fundo, você vai acreditar que as moedas atingiram o fundo? É simples assim, é só você pensar dessa maneira. Então, se você vai investir ou vai pegar de acordo com a narrativa, o que você tem que fazer? É simples. Você vai ver se você vai poder especular o movimento numa tentativa de alta de curto prazo ou não. E buscar zonas no movimento de curto prazo, se faz sentido você surfar um movimento de alta aqui ou não. Se o risco retorno é favorável ou não. Aqui, pessoal, você tem na tendência da PI aqui, se a PI tracionar e pegar a ficção, ela pode pegar aqui um movimento de alta de quase 80%, 90%. Entendeu? Se vale a pena o risco para você pegar um risco retorno aqui, deixa eu ver só aqui, pessoal. Tá? Um risco retorno aqui favorável, tá?
saber se é favorável esse risco retorno. Ó, é quase isso. O ideal seria que ela caísse mais um pouquinho, tá, pessoal? O ideal seria que ela caísse mais um pouquinho que você está pegando aqui, né? O ideal seria ela pegar nessa base aqui. Nessa base daria para você tentar um movimento de alta aqui para pegar essa ineficiência aqui nesse bloquinho aqui, tá? Pegar esse bloquinho aqui, ó, com essa ineficiência aqui, ó, aí sim faria todo sentido você pegar um movimento mais baixo aqui, tá? Se ela vier fazer um movimento assim, ó, ainda de queda aqui na região dos, deixa eu ver aqui, ver aqui, ó, ela atingindo o patamar de 0,15, né, pessoal? Atingindo esse patamar de 0,15 faz todo sentido aqui, o risco retorno já começa a ficar favorável, começa a ficar melhor com stop bem curto, técnico, né, pessoal? Aí você tenta surfar um movimento ainda de possível alta. Se o movimento for contrário, o Bitcoin mover-se realmente para baixo, né, sem capturar e vir um movimento forte para a queda do Bitcoin, ela não vai segurar aqui, né, pessoal? A tendência é que ela venha perder esse fundo aqui, tá? Até porque ela fez um choque aqui, tá? Mas esse choque aqui não me convenceu não, tá? Esse choque com muito pavio aqui, ó. Esse choque com esse pavio aqui, ó. Ó, deixando um pavio gigantesco aqui, ó. Então eu não gosto quando um movimento assim acontece. Eu gosto quando fechamentos acontecem, tá, pessoal? E aqui só foi um possível sweep de liquidez, né? Então esse possível de liquidez com alvo aqui nesse último fundo aqui na região do 0,12. Então basicamente é isso, tá? Para PI, se você vai tentar especular, faz todo sentido. Se você quiser entrar, aí é no curto prazo, tá? No médio prazo ela não tem estrutura ainda nenhuma, tá, pessoal? De confiabilidade, não passa confiança nenhuma em uma compra aqui, tá? Não passa confiabilidade nenhuma, até porque não tem estrutura, não tem choque, não tem quebra, não tem time. Então é arriscar. Aqui é 100% arriscar. Você vai arriscar, você vai ouvir muita gente falar sobre a PI, sobre narrativa de atualização. Então eu tô falando para vocês onde mora o ouro, tá? Se você vai especular, segurar o ativo, se você vai separar um capital pequeno, você pode arriscar com stop técnico aqui, mas sabendo que ela pode derreter aqui, porque o Bitcoin, o contexto do Bitcoin é de derretir. Então segurar para longo prazo a moeda eu não aconselho, eu não compraria para longo prazo, tá? Então é ficar atento a essas regiões aqui, ó, possivelmente de reação de preço na casa do 0,32, tá? Para um possível repique de alta, tá bom? Mas para buscar patamares ainda mais baixos, então continuar nessa lenga-lenga aqui, tá? Se o Bitcoin cair e ela continuar nesse platô de consolidação, aí faz todo sentido montar posições aqui, né? Com stop técnico, ó, sempre ou abaixo desse fundo aqui, entendeu? Porque se ela perder esse fundo aqui, esquece que ela vai continuar a tendência macro de baixa, tá, pessoal? Então é bem isso aí, tem muito pouca coisa para cravar algum movimento aqui, é bem arriscado, né? A moeda não passa confiança, não tem estrutura, então isso aqui seria mais chute do que técnica, tá, pessoal? Essa é a verdade, tá bom? Outro catalisador aqui é que a saída de Powell e a confirmação de Walsh, né, semana de 11 a 15 de maio, né, a votação do Senado sobre o Kevin Walsh esperada antes do fim do mandamento de Powell em 15 de maio, o novo presidente do Fed, o novo tom para ativos de risco, né, pessoal? É justamente o que a gente estava vendo falando no último vídeo, a gente falou a respeito sobre o Powell está saindo da presidência do Fed, o Senado teoricamente votar para a favor do Kevin Walsh, e aí o Kevin Walsh que é a favor, que ele é pró-cripto, né? Quem sabe não venha a volatilidade aí nas próximas semanas aí no mês de maio para o mercado cripto, tá? E esperar essa ação aqui acontecer algum tipo de movimento, o espelho, né? O fluxo, o reflexo desse movimento aqui, né? O mercado pode vir com uma onda eufórica aí de investimento. Então, é um contexto que pode facilitar, tá? Nesse mês de maio, algumas altas esporádicas, tá? E só para finalizar aqui nessa questão de outro catalisador que está surgindo também para a questão de entradas, principalmente de entradas de capital institucional, é essa janela de marcação do Clarity Act, que é o Tillis e Loomis são deputados, tá, dos Estados Unidos ali. Eles miram a semana de 11 de maio porque perca o recesso do Memorial Day em 21 de maio, o projeto de lei pode escorregar para 2030. Aqui eles estão falando sobre algumas regras, tá, pessoal? Principalmente sobre considerar Bitcoin como commodity ou security. Tá? Então, existe um projeto no Senado americano, na Câmara Americana,
em que eles estão tentando trazer mais clareza às regras, o que facilita para a SEC, o que facilita para os investidores institucionais, traz mais segurança. Então, um projeto de lei que aprova algumas regras mais claras, principalmente definir qual é o tipo de norte, né? Se o Bitcoin vai ser considerado commodity ou security, para aí sim, com as regras mais claras, eles começarem a desenvolver mais projetos a fundos, faz com que o institucional pegue mais confiança e gere menos incerteza e mais certeza do futuro de cripto. Então, isso pode ser um catalisador para o mês de maio, tranquilamente. Então, é só ficar atento a isso, tá bom, pessoal? Vamos lá falar sobre Bitcoin, que é o que importa. Não mudou muita coisa o cenário da última leitura que a gente fez para agora, né? O pessoal esperando aqui, tô no gráfico mensal, né? A gente tem uma ineficiência aqui na casa dos 82, 81 mil, tá? Que possivelmente o preço pode pegar nesse mês de maio. A gente já está em regiões de FIBO aqui, na 0,382 aqui na parte dos 79 e tende aí a fechar essa ineficiência aqui, tá? Devido a gente já tá trabalhando numa queda, pessoal, já desde setembro, né? A gente já vem numa queda, então teoricamente é natural o preço fazer um movimento de repique, tá? A gente já está quase 3 meses, apesar de ser um movimento lento, mas é um movimento de alta de 3 meses aí, né? Por incrível que pareça, né? A gente vem com 1, 2, 3, 4, 5 meses de baixa e 3 meses caminhando-se para 3 meses de alta, né, pessoal? Mas uma alta que não mostra sentido algum de quebra e rompimento desse topo aqui, tá, pessoal? Então, o Bitcoin pode atingir até patamares de 86, 87, né? Eu estou aguardando. Ele pode chegar aqui, tá, pessoal? Não quer dizer que vai. E eu vou te mostrar porque a tendência é o preço rejeitar em regiões abaixo, né? A gente está na expectativa do Bitcoin atingir esses patamares abaixo de 60k, tá? Novamente, tá? Porque para mim o movimento de queda do Bitcoin ainda não acabou, tá, pessoal? E por que não acabou? Porque a gente vai ver agora alguns indicadores, tá? Não é certeza de movimento, indicador ele te mostra, ele te dá o norte, ele te dá a bússola, né? E aumenta a sua probabilidade se você está no caminho certo para tomar uma decisão, melhor ou não, tá? No gráfico mensal do Bitcoin, basicamente é isso, a gente ainda está numa tendência de alta temporária, mas com essa ineficiência e esse gap aqui na casa dos 81, 82 para ser fechada, tá, pessoal? Aqui falando do semanal, a gente ainda está no movimento de teoricamente, de um movimento de acumulação, tá? Acumulação para o semanal, mas distribuição no diário, como falei a vocês. Que aqui a gente tem, né? Não vou me alongar porque no último vídeo eu já falei sobre isso, vocês já estão cansados de saber, o CL Climax, aqui uma R, aqui um teste, aqui o UT, que é o Uptrust, em que você tem essa região, um teste da região de oferta numa região de liquidez, onde a VWAP está por aqui, onde a VAL está por aqui, onde existe o FGV semanal aqui, perto desse bloco aqui de rejeição do semanal, onde você conflui com a região de distribuição, né, de redistribuição na verdade, e com liquidez deixada para baixo. Então a confluência é absurda, pessoal, para o preço visitar para baixo, tá? Probabilidade é essa. Deixamos essa linha de tendência para trás, teoricamente, tá? Mas linha de tendência ela pode ser revisitada aqui tranquilamente, tá? É só ser um engano a trouxa, tá? Então, basicamente é isso. Pela confluência, vai encontrando resistência e um paredão bastante absurdo aqui nessa casa aqui dos 81, 82, tá? Então, enquanto o preço não reage, não tenta, pessoal, shortar daqui, tá? Porque o que está acontecendo é que o preço ele tende a fazer um movimento, ele não tem interesse de cair agora. Ele pode fazer esse movimento, como eu já falei a vocês, ele pode cair daqui, pode, tá, pessoal? Mas o preço não está demonstrando interesse. Qual é a zona mais importante? O que está mais perto para a liquidez ser capturada? É essa liquidez aqui de cima ou essa daqui de baixo? Porque se ele vier daqui e capturar logo essa região de baixo, a gente acaba logo com o nosso sofrimento, no sentido de aguardar o Bitcoin para comprar Bitcoin aqui nessas patamares. E aí sim, depois ele vai voltar com certeza para esses patamares para fechar essa ineficiência aqui. Tá bom? E aqui, pessoal, existe uma galera, ó, pessoal, uma galera presa aqui, ó, nesse lugar. E eu vou mostrar a vocês essa galera que tá presa aqui, tá, pessoal? Eu vou mostrar a vocês a galera que tá presa aqui neste lugar, tá bom? Bem, e dando continuidade a esse pensamento, mostrar para vocês que essa região é uma região aqui de possíveis arrependidos, tá? A gente tá chegando a uma região de arrependido, pessoal, uma zona de arrependido. Por quê? Olhando aqui o gráfico do Long Term Holder, só para você entender, tá? Por que, que a gente ainda não está em fase final e por que, que eu não acredito ainda que a gente vai atingir patamares muito maiores, a gente ainda vai atingir patamares menores de preço, porque na história do Bitcoin, tá? E eu falo história falando a conexão que o Bitcoin tem com os indicadores on-chain, tá? A gente nunca chegou a ter uma alta gigantesca de rompimento de topo
enquanto a gente não atingiu essa região de preço médio extremo dos investidores de longo prazo, tá, pessoal? Tá vendo essa linha azul aqui, ó? Essa segunda linha. Toda vez que o preço atingiu essa segunda linha, foi um movimento de capitulação do Bitcoin, tá? Se vai repetir esse procedimento agora, a gente não sabe, mas a gente está ainda no contato dessa segunda linha de preço médio aqui dos investidores de longo prazo, tá? Ainda na região aqui da casa dos 80 mil, 78 mil, tá? Então, a zona ideal agora para o preço que se encontra agora é a região dos 48 mil. Tá? 48 mil, um movimento de capitulação chegando na 48, e se vier um movimento de capitulação abaixo dessa região, tem total confluência para casa dos 45, como eu falei a vocês, abaixo desse último fundo mensal aqui, tá, pessoal? O que conflui, tá? Conflui teoricamente com o fundo do Bitcoin, tá? Ah, é 45 mil? Eu não sei, pessoal. Eu não sei dizer qual é o fundo do Bitcoin, tá? Ninguém aqui vai cravar fundo, porque eu não tô aqui para cravar fundo, mas eu tô vendo aqui regiões em que o preço pode atingir, tá? E tem todo o sentido aqui, ó, essa casa aqui dos 45, 48 mil. É esse aqui, ó, pessoal, é o preço médio dos investidores de longo prazo, tá? Esse preço aqui, ó, 48 mil, é onde a gente tá lá. Esse aqui é o extremo do extremo de capitulação do pessoal de longo prazo, tá? É quando o movimento do Bitcoin atinge fase de capitulação em que os short term holders já estão desesperados, estão num prejuízo absurdo, e o long term holder começa a está próximo de uma região de preço antigo, ou uma região em que eles já começam a ficar desconfortáveis com o preço do Bitcoin. Então é nessa hora que acontece a capitulação do movimento do preço, tá? Então a gente está próximo aqui, então eu não acredito que a gente vá ainda para patamares gigantescos de preço agora, tá, pessoal? Para mim ainda vai ter um movimento de queda aí, tá? Pelo menos na região dos 52, e a gente vai ver como é que a região de 55, 52, como é que o preço vai reagir. O movimento do short term holders, e aqui é que tá o grande X da questão, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem a leitura que a gente tá vivendo aqui, tá? Normalmente esse indicador indica que quando a gente está em regiões abaixo de 1 é porque esse preço aqui já está atingindo patamares extremos de prejuízo para os investidores de short term hold, e a gente está chegando em uma zona em que está quase um equilíbrio para eles ficarem no 0 a 0, tá, pessoal? Boa parte deles, tá? A gente está chegando em uma região aqui, ó, interessante do preço, tá? Em que o preço ele atinge a linha média do preço dos investidores de curto prazo, que é a região dos 78, 79 mil dólares, tá? Então esse movimento foi um movimento extremo que a gente atingiu aqui na fase da região dos 60, 64 ali que atingiu, né? E agora o preço está atingindo essa fase média, que esse preço médio não atingiu o movimento eufórico, que é a casa 103, que eu acho que está muito difícil chegar lá, mas a gente está chegando em uma zona de decisão, uma zona onde os investidores de curto prazo, aqueles que estão em prejuízo já, estão dizendo assim: poxa, eu já estava num prejuízo de 50% e agora eu estou tendo um prejuízo de 30%. Faz sentido eu realizar? Eu estou chegando em uma zona onde a pessoa que comprou no curto prazo, porque investidor de curto prazo é aquele que pensa em comprar e vender rápido, não é, pessoal? Então é por isso que é investidor de curto prazo. Ele não pensa em segurar para longo prazo. Não existe aqui. O pensamento dele é muito mais emocional, está mais vinculado a pegar o capital ali para fazer multiplicar em pouco tempo do que muito tempo. E quando ele vê o capital dele, que ele investiu há pouco tempo, ele não tem perspectiva de ficar 1 ano, 2 anos segurando o ativo, o que é que ele vai fazer quando chega na região e o prejuízo dele diminui? Obviamente ele vai vender, né, pessoal? Então a pressão de venda aumenta aqui nessas regiões de 80 e 82. Prova disso é isso aqui, ó, pessoal. Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui mostra a zona onde os investidores de curto prazo mais investiram, tá, pessoal? E olha onde está aqui o preço, ó. Nessa zona aqui onde você vai ver esse movimentinho aqui, está na casa dos 86, 85, 84. É a região onde muitos short term holders deixaram e compraram suas ordens. Então eles estão no prejuízo. Quando o preço atinge esses patamares e chega próximo disso aqui, o que acontece? Pressão de venda aumenta, né, pessoal? Existe um vácuo aqui na região dos 80, né? Existe um vácuo aqui, ó, nessa região dos 82, 83, e aqui em cima 86, 87, é onde está todo mundo que é esperando o preço chegar aqui para fazer o quê, pessoal? Se você está no prejuízo de 30% e você vê o preço chegar a um patamar de 20%, o que você vai fazer se você é um investidor de curto prazo e precisa do dinheiro? Você vai vender, né, pessoal? Então aqui a região de oferta, o preço pode até nem atingir essa região, deixar esses investidores aqui chupando o dedo.
porque eles já estão esperando só o preço chegar aqui para despejar, pessoal. E normalmente o mercado ele dá poucas oportunidades de você, principalmente quando o bear market acontece, ou quando uma tendência de baixa muito forte acontece. Tá? E quando a tendência de baixa muito forte acontece, a probabilidade é que o preço não atinja patamares onde as zonas dos arrependidos estão ali, né? Então, teoricamente, o preço pode nem atingir esses patamares, tá? A gente vai observar, porque aqui é uma zona de oferta muito gigantesca, né? Então é só ficar atento nos próximos dias referente a isso, ao movimento do Bitcoin. Então acompanhar essa região dos 81, 82 e ver como é que o preço vai se comportar nessa região, tá? Mas a pressão de oferta aqui nessa casa abaixo dos 85 mil é muito forte, gente. É muito forte, principalmente dos short term holders aí arrependidos aí de ter comprado Bitcoin e tomado na cabeça, tá? Ethereum, tá, pessoal? Não mudou nada, ainda continuamos na tendência ainda de repique na casa aí dos 2.500, 2.600 dólares, fechar uma ineficiência com esse bloco, com essa quebra, liquidez abaixo dos 1.700 e quiçá dos 1.300. Se você botou ordem, ótimo. Se você já começou a comprar por longo prazo, ótimo. Você está em região de compra. Comprar aqui, pessoal, já não aconselho, porque a galera que comprou aqui nos 1.700 já está pensando em realizar aqui, já deixar. A gente já segue uma linha de tendência aqui, ó, pessoal. Essa linha de tendência aqui, ó, há bastante tempo, tá? Então essa linha de tendência possivelmente pode ser um balizador de resistência também, tá? Aqui, ó, bem aqui, tá? Então a casa 2.500, 2.700, tá? Para depois o preço vir e varar para baixo. É isso que eu espero, tá fazendo um movimento de repique, fazendo um movimento de já para depois sim a gente continuar a nossa alta no Ethereum, tá? Então, como eu falei a vocês, 900 dólares, 1.000 dólares é uma região um pouco provável do Ethereum, apesar de ter essa confluência de ir. Se o preço vai até lá, pessoal, a gente já não tem como cravar. Não espere o preço chegar em patamares de 1.000 e 1.300 para comprar Ethereum, tá? Eu acho que Ethereum já está numa boa região de compra já há bastante tempo. Abaixo de 2.000 dólares é compra em Ethereum. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar todo de Ethereum aqui, ficar vendo seu preço provavelmente derreter se você não é investidor de longo prazo. Se você é investidor de curto prazo, você tem que entender isso. Se você é investidor de curto prazo, pessoal, o investidor de curto prazo, ele compra esperando o movimento de alta no curto prazo, certo? Então, se você está esperando um movimento de 2, 3 meses para pegar lucro no Ethereum, não compre agora. Não compre agora, se você tem essa mentalidade. Tá? Mas se você é uma pessoa que eu vou investir no Ethereum porque eu acredito que o Ethereum vai atingir patamares maiores no próximo ciclo, então fazer compras a partir dessa região aqui é totalmente plausível, tá, pessoal? 1.700, 1.800, 1.500, 1.300, tá? Se o preço chegar aqui, tá? Porque deixou liquidez aqui, mas eu acredito que ainda a gente vai visitar patamares de 1.300 dólares no Ethereum, tá? Devido toda essa estrutura aqui, mitigação do preço, pega esses patamares e aí sim a gente pode surfar o movimento de alta. Vocês estão cansados de saber porque eu já mapeei nos outros vídeos o Ethereum para você, tá? Deixar uma moeda que está crescendo bastante nos últimos dias, tá, pessoal? Que é essa moeda aqui, ó, que é a B, com esse hype aqui todo, né? Eu fui ver qual era o fundamento da moeda, por que a moeda estava subindo desse jeito, pessoal. A moeda não tem nem market cap, tá? É um scam, pessoal. É um scam. Rede BNB. Cuidado quando você vê esse movimento aqui, ó, pessoal. Cuidado quando você vê movimento de contratos, ó, em que a moeda ela é dessa rede aqui. O movimento normalmente como moedas que surgem, principalmente estão ali na rede BNB. Você vai fazer movimento na PancakeSwap. Pessoal, a boa parte, a maioria é tudo scam, tá? Apesar do movimento aqui já ter entrado bastante dinheiro aqui, né? Com algum supply, mas olhando aqui a moeda em si, pessoal, não tem atrativo nenhum, tá? Não tem atrativo nenhum, é um meme, tá? É um meme, é o Binance, Alpha, Pancake, BitGet, Gate, KuCoin, MXC, então das grandes Bybit, OKX, entendeu? Não tem referência de boa corretora aqui com liquidez gigantesca, tá? Tem só essas medianas aí, mas fora isso, pessoal, olhar essa moeda aqui, ver o que ela está fazendo e tentar fazer um movimento de traçar algo no sentido de estrutura, pessoal, é praticamente chover no molhado, né? Porque isso aqui é um scam para mim, tá? Scam, você só surfa um movimento de alta. Se você pegou um movimento aqui, arriscou, tá? Você fez um movimento totalmente especulativo de milhões de tokens. A corretora, as pessoas, algumas pessoas específicas que já detêm o token, já pegaram ali o movimento, tem uma comunidade ali muito forte e influencia no crescimento do token, eles fazem esse movimento aqui, tá, pessoal?
gente que às vezes tem milhões ali de dólares ali faz esse movimento junto com outros, tá? Para fazer um movimento de pump numa corretora, tá? Ela já está atingindo esse order block aqui, tá, pessoal? Order block semanal. Então, chegando aqui, eu não acredito em patamares maiores para ela, até porque ela já perdeu essa estrutura aqui, ó. Toda essa estrutura já foi perdida. Ela entrou no movimento de quase perca aqui, ó, e aqui ela perdeu, tá? Então, para ela fazer um movimento de validação de alta, para mim ela tinha que romper esse topo aqui, ó. Romper nesse topo, voltando para mitigar, aí sim faria qualquer sentido um investimento aqui, mas aqui é meme, pessoal. Meme, você vai ficar olhando o Wyckoff o tempo inteiro, você vai olhando o Elliott. Meme é meme, meme você ficar refém de Fibonacci, você ficar refém de alguns indicadores e surfar. O máximo que você pode fazer é tentar surfar short, pessoal. É tentar shortar. Você quer tentar pegar uma moeda de scam? Shorta a moeda. Busca regiões para você shortar a moeda, tá? Se ela chegou num bloco expressivo, como é que ela vai reagir aqui, se ela vai fazer um alinhamento de fluxo aqui no movimento de intraday, se no 4 horas, numa hora, no 15 minutos, e assim você tenta pegar o movimento de queda aqui dessa, porque ela deixou ineficiência em um bloco aqui, então ela possivelmente pode e vai revisitar esse movimento aqui, ela está deixando no semanal, se o semanal fechar aqui, ela pode ainda vir um movimento assim, ó pessoal, ó, e depois cair para baixo. Porque aqui não é garantia de nada, pessoal. Não tem garantia de alta, não tem garantia. A única garantia que tem é que essas moedas elas nascem para morrer. Então a B também está na mesma pegada, né? É uma moeda que é uma moeda que tem pouca estrutura, pouco tempo, tá? Não fez quebra expressiva aqui, ó. Se você for considerar o preview e esse choque aqui com esse desse bloco aqui, o choque acontecendo aqui, ela teria que teoricamente fazer o movimento de visita desse bloco, fazer um movimento de mitigação, mostrar a força aqui, capturar a ineficiência, vai para você um movimento mais seguro para você é você tentar pegar um movimento aqui em que ela pode vir aqui. Se você for pensar em long, tá? Eu só pensaria em long se ela fizesse esse movimento aqui, tá, pessoal? Movimento de choque que quebra, voltar para mitigar, botar um stop aqui, fazer uma entrada aqui no movimento de Fibo, tá? Essas regiões aqui, ó. Se ela não for acima, tá, pessoal? Vou pegar aqui para vocês. Se ela não for muito acima, né? Pegar esse movimento aqui, ó. Caso aí do 0,26 a 0,18, aí se ela voltasse para essa região aqui, aí sim, eu pensaria numa compra com stop técnico aqui mais abaixo, tá? Porque na hora que essas moedas elas fazem um movimento de alta, 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 ela não respeita Fibo, ela não respeita nada, ela simplesmente sobe porque é onde tem liquidez. E aí a galera fica tentando shortar em regiões aqui próximas, aí a moeda vai continuar subindo, 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 e o short aumentando e a moeda continua subindo, subindo, subindo. Aí quando você sabe que você está na mão certa, que é para fazer o short, o funding rate da corretora começa a ficar negativo. E o que, que vai acontecer? Às vezes você toma na cabeça, você quer fazer o short, você está na mão certa, sabe que a moeda vai cair, mas a corretora ela deixa a taxa negativa para você ficar comprando, para você ficar pagando taxa muito maior e o seu lucro ser diminuído. Então a maioria desses scans só servem para uma coisa, para destruir o seu capital. Se você não souber operar na alavancagem ou se você não souber operar num movimento de curto prazo ali, né, operando futuros, né? Se você vai operar o futuro, você tem que operar com um profissional, pessoas que realmente sabem o que está fazendo, né, mas com estratégia, com técnica, tá, pessoal? Aqui para um iniciante, para uma pessoa, vai só perder dinheiro e tomar na cabeça, que você não sabe o momento e a hora que essa moeda vai reverter, tá bom? A moeda pode vir aqui fazer um movimento de alta, você pensa, oh, rupeu agora, e ela vem fazer isso aqui, ó, tá? Eu já cansei de ver esse movimento, tá bom, pessoal? Então é tomar bastante cuidado com essa alta dessa B aí, tá? Não aconselho você comprar, não aconselho você vender. Se você quer especular, tenta especular. Se você sabe mexer em futuros, tentar uma área de uma região de short. Vem aqui nessa região aqui, tá? Ver se vai ter confluência e alinhamento para entrar, para tentar shortar aqui a moeda. Era a coisa que eu faria se eu fosse me arriscar no movimento especulativo, tá, pessoal? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu queria deixar a última moedinha para vocês, que é a Shiba. A Shiba vai passar por uma atualização agora, pessoal, de rede, né? E ficar atento a essas atualizações, tá, pessoal? Às vezes é movimentos que vem para capturar. Se você é especulador, tá? Eu tô falando aqui com especuladores, não investidores de longo prazo, tá, pessoal? Tenham muito ciência disso. Eu tô falando aqui de uma classe de especuladores, pessoas que estão no mercado para especular preço,
fazer um movimento, tentar pegar um movimento de alta, tá? E não é longo prazo. Shiba é meme. Meme eu não aconselho você segurar para longo prazo, mas nem que me pague, tá? Nem que me pague. Eu não invisto em moeda meme para longo prazo, muito difícil, tá? Se fosse para investir em longo prazo, eu investiria a Dogecoin, porque a Dogecoin ela tem estrutura de mercado, tá? Aqui a Shiba tem estrutura? Tem. Até que tem estrutura, tá? Só que o que acontece? Essa perna da Shiba aqui, ó, esse movimento da Shiba aqui, ó, tá sendo anulado, porque essa é a que quebra o movimento e faz o choque da mitigação. É essa perna aqui. Então esse fundo aqui que faz este choque, né, origina um movimento de uma possível mitigação, para aí sim você tentar pegar o movimento no bloco, na região de POI e fazer um movimento de alta. Só que o que ela está fazendo? Ela não está demonstrando interesse em segurar nessa região aqui, ó, já está perdendo a região, pessoal. Deu para entender? Isso significa o quê? Que ela está deixando liquidez e a grande probabilidade ela deve revisitar as regiões mais abaixo aqui, tá, pessoal? Não tem nem número aqui para ver, né? Porque é tanto zero na frente que às vezes fica difícil você mapear qualquer tipo de zona. Eu vou falar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, então 0 elevado à nona potência 6217. Ou então 0 elevado à quinta potência 6219 é o preço atual. Então ela vai ficar a 0,55. Então no seu gráfico, qualquer região abaixo do preço atual, para comprar, ela precisaria mostrar, ela vinha aqui quebrar, né? Deixa eu até abaixar o time frame para vocês entenderem aqui o que eu quero dizer. Vai ficar mais claro, tá, pessoal? Pronto, aqui, ó. Olha, deixou a ineficiência aqui. Tem um bloco aqui, tá? Nessa região aqui dos 0,18. Nossa, é muita coisa ainda. É muita coisa ainda. Entendeu? 0,40 até 0,18. Entendeu? Porque ela deixou esse alinhamento, tá sendo capturado agora, tá bom? Essa liquidez, essa ineficiência ainda não foi capturada. Essa ineficiência aqui nesse bloco aqui, tá bom? Abaixo do 0,30, né? Ainda tem mais 60% para cair aqui, 50% aí do preço. E aí sim ela demonstra, porque ela já perdeu, ela era para segurar aqui, ó, pessoal, ó, era para segurar aqui, ó. Ou então fazer só um movimento de sweep, voltar, quebrar e vir. Entendeu? E a Shiba não demonstrou força nenhuma nisso. Então, esse choque aqui, ó, praticamente é anulado, tá? E agora você espera um novo choque para ela formar uma nova estrutura, uma tentativa de mudança de direção e de fluxo. Aí sim você, poxa, ela agora está mudando a direção do fluxo dela. Então aí você arrisca uma tendência de uma pernada 3, né? Porque ela faria uma pernada 1, uma pernada 2 de mitigação e uma pernada 3 para você surfar esse movimento de alta, tá? Então o Shiba é isso, então é mais quedas, até porque pelo contexto do Bitcoin não tem segredo. Então é uma questão agora de você avaliar e ver se faz sentido Shiba na sua carteira, Shiba para especular no curto prazo. Se você quer comprar Shiba assim agora, mesmo com narrativa, aqui é na escura, tá, pessoal? Confesso a vocês que isso aqui não tem estrutura nenhuma para comprar. Onde é que você vai comprar aqui? Me diz aí. É só por causa se você é investidor ou especulador, tá? Se você é especulador, tá? Abaixo aqui, se você gosta da moeda, é compra. Só que aqui não está demonstrando compra, não tá. Essa região aqui do Smart Money, essa região aqui do pessoal que tentou, que fez o processo de alta da Shiba, essa região aqui da casa do 0,55, foi essa galera que fez o preço sempre subir. Repare que a Shiba, ela fazia esse movimento, chegar no 0,55 e pau. Chegava aqui no perto do 0,55, pau. Chegava aqui perto, para cima. Chegava aqui perto, para cima. Chegava aqui perto, para cima, ó, para cima. Chega aqui perto, o que que o preço faz? Mostrando total desinteresse nessa região. De quê? De levar o preço a patamares maiores aqui nesse exato momento. Então significa dizer que se ela está perdendo esse fundo que já foi defendido inúmeras vezes, a probabilidade ela deve revisitar esses patamares aqui mais baixos, tá? E aí sim aqui você tentar fazer um movimento de estrutura com a compra mais segura, stop técnico aqui, e aí sim tentar surfar. Tá? Eu não acredito que a Shiba vá para zero infinito, até porque ela já está há bastante tempo no mercado, né? Já com uma Dogecoin, mas a gente não pode arriscar, porque pessoal é meme, pessoal. Meme, 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 tá? Meme é meme. Pepe, Dogecoin, Shiba, apesar de estar ali entre as primeiras posições ali, né? Na classificação do top 100 ali das criptomoedas, mas
é você tentar chover no molhado também, tá? Então quando a narrativa estiver favorável, você vê se o contexto está mudando, se o Bitcoin está já entrando numa tendência de alta, faz sentido você entrar numa meme para surfar um momento de curto prazo, especular, aí sim, mas narrativa ainda está muito isolada, para a estrutura também não tem estrutura, já está perdendo a estrutura de possível alta aqui, então é complicado para entrar em Shiba também, tá? Então fica atento, às vezes pessoal é mais fácil você ficar fora de uma moeda que tem um alto risco de você perder dinheiro, tá? Do que você entrar aqui, pessoal, tá? Com alto risco e a probabilidade de você perder dinheiro é muito maior. Para tentar pegar uma alta aqui, não faz sentido, tá, pessoal? Não faz sentido. Então, o seu capital precisa ter o que eu sempre falo, gerenciamento de risco, tá, pessoal? Gerenciamento de risco faz toda a diferença. Se você quer aprender sobre gerenciamento de risco, tem um e-book que eu fiz especificamente para você que quer aprender e quer saber como investir, como fazer. São dicas importantíssimas que me fizeram crescer no mercado e depois que eu apliquei essas dicas, eu não quebrei, eu não perdi dinheiro, muito pelo contrário, eu só fiz ganhar dinheiro e a constância me fez ter o capital que eu tenho hoje, ter a tranquilidade que eu tenho hoje para poder investir, para poder fazer os investimentos e as estruturas corretas com estudo, com base, tá bom? Então é isso, vou deixar vocês atualizados durante a semana para algumas outras moedas. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta aqui no vídeo, tá, pessoal? Qual a próxima moeda que você queria que eu analisasse? Eu vou deixar aqui uma análise das moedas nos próximos vídeos aí, das moedas que vocês pedirem aqui nos comentários, beleza? Um abraço, valeu, fiquem com Deus, boa semana, fui!